E hoje a gente vai conversar sobre um tema de oportunidade, que é os 3 passos fundamentais para você se tornar uma terapeuta do sono do bebê. Tem uma armadilha muito grande que eu vejo acontecendo com vocês, com quem já decidiu se tornar, já decidiu entrar nessa jornada de se tornar uma terapeuta do sono do bebê. É preciso tomar um cuidado com as experiências pessoais. É preciso tomar cuidado com os vícios que a gente acaba criando. Ah, minha filha, sei lá, deixa eu dar um exemplo. Minha filha vai acordada para o berço desde cedo. A minha não vai não, mas minha filha vai acordada para o berço desde cedo. Tem esses sortudos. Existem esses sortudos. Então, como vai acordada para o berço desde cedo, sem ter feito nenhuma técnica, nenhum esforço, nada, ela acha que todos têm que fazer a mesma coisa. O que não é verdade, o que é bem perigoso, inclusive. Além disso, costuma ser muito mais fácil orientar outras mães do que a si mesmo. Ajustar o sono de outros bebês do que o próprio. A Larissa está falando, eu sou essa sortuda. Sempre tem gente que ganha na Mega Sena, sempre tem, tá? Mas a maioria não é assim. A maioria dos bebês não é assim. Ah, mas eu não consigo nem fazer o meu filho dormir. Muitas vezes é mais fácil fazer o filho da vizinha. É a mesma coisa do conselho amoroso que vocês tanto dão. É a mesma coisa do conselho amoroso. É mais fácil você dar um conselho amoroso sobre o relacionamento de outra pessoa do que você ver o próprio. Por quê? Porque você está no meio do furacão. Quando é o teu bebê, quando é o teu relacionamento, você está no meio do furacão. É difícil encontrar, é difícil parar para pensar, para ver, para analisar. É difícil ter uma habilidade de ver de fora, é o olhar de fora. É muito difícil. O outro é mais fácil. Além disso, lembrar que o sono é diferente de acordo com as idades do bebê. Atender uma cliente, se você vai atender uma mãe, se você vai ajudar essa mãe de 0 a 3, tem um bebê de 0 a 3 meses, o bebê que está na esterogestação, o bebê que está na extrema imaturidade, é um bebê que ainda está nos primeiros, essa mulher ainda está nos primeiros passos para conhecer o bebê. É ainda um bebê que demanda muito, ainda um bebê que precisa muito dessa mãe. Você vai atender de um jeito. Se esse bebê já tem de 3 a 6 meses, é teoricamente o momento mais fácil de você fazer o bebê dormir a noite toda. É teoricamente o momento mais fácil de ajuste. Provavelmente vai ser o que vai te dar mais resultado. O que vai te dar mais resultados. Por quê? Porque acabou a esterogestação, mas ele ainda não está com tantas associações como antes. Um bebê de 3 a 6 meses é como se você pegasse um papel em branco e fosse começar a desenhar, começar a fazer o teu trabalho. Tem branco, você faz, é claro, não é tão romantizado assim, mas é como mais a analogia vocês entendem. Faz do jeito que você já começa do jeito certo, você já começa do jeito que você deseja. É diferente daquele bebê maior. Por exemplo, 6 a 9 meses. O bebê de 6 a 9 meses já passou pela introdução alimentar, o que muda a rotina alimentar, o que às vezes essa introdução alimentar causa desconforto, causa dor, causa desconforto. Tem que lembrar disso. 6 a 9 meses começa a angústia, começa a dar sinais, começa a dar as caras a angústia da separação. Pega muita mãe de surpresa, muita mãe que não sabe o que é a angústia da separação, pega muita mãe de surpresa. Porque o bebê fica mais apegado, digamos assim. Elas referem muito isso. O bebê está muito mais apegado a mim do que antes. O bebê não está mais aceitando o pai, não está mais aceitando a tia, a babá, seja quem for. Agora tudo sou eu. Quando sai dos meus braços parece que está batendo. À noite, quando o pai vai atender, parece que está batendo. Você precisa saber disso. Você precisa saber tudo sobre a angústia da separação. 9 a 12 meses. 9 a 12 meses é um período de transição. Pior fase, aquela fase mais intensa da angústia da separação está acabando, tá? Mas ainda vai ter depois de um ano. Ao mesmo tempo que isso está acabando, as birras estão começando a dar sinal, nem se compara com o que vai acontecer aos 2 anos. Estão começando a dar sinal. É uma fase de uma transição, é um pouquinho mais difícil. As maiores de 12 meses, depois de um ano, já é preciso lembrar que esse bebê tem muito mais energia, e que essa mãe vai precisar gastar muito mais energia. Inclusive, recentemente eu estava conversando com uma terapeuta, o filho dela ficava com a babá, e ela via a babá indo para um lado, indo para o outro, e disse, não, o gasto de energia está adequado. O gasto de energia está adequado, não é possível. Foi quando a babá adoeceu ou saiu de férias, foi algo assim, eu sei que a babá parou de ir e ela foi lá fazer gastar energia, ela foi lá focar nisso e o filho passou a dormir a noite toda. E as sonecas ficaram com menos briga, não estava gastando energia, não o suficiente. Depois de um ano, muita energia e tem que gastar. Para esse sono ter um pouquinho menos de briga, para o bebê não acordar à noite sem sono, ligadão no 220, tem que gastar. Ao mesmo tempo, o bebê depois de um ano, normalmente tem muito mais associações também, tá? E aí você vai precisar lembrar disso também, e muito mais associações. Depois de um ano,
provavelmente você vai precisar desfazer, essa mãe vai precisar desfazer alguma associação. E aí aqui que entra os 4 passos sono do bebê. A terapeuta vai ter que saber isso de frente para trás, de trás para frente, saber tudo dos 4 passos. Conhecer o bebê. Por que começa com conhecer o bebê? O que significa conhecer o bebê? Literalmente saber se esse bebê está tendo um sono reparador ou não. A mãe precisa, principalmente a terapeuta precisa, com 3 perguntas. Em 3 perguntas ela precisa saber, assim, está tendo um sono reparador, sim ou não? Certo? Como que a gente sabe se o bebê está tendo um sono reparador? Ele dorme assim que sente sono? Tá. Como que a gente sabe se ele dorme assim que sente sono? Ele dorme, você consegue perceber quando o bebê sente sono? Aí a mãe vai te dizer sim ou não. Se ela te falar não, já tem que começar por aí. Tem que começar do começo. Reconhecer quando o bebê está com sono. Quando o bebê está com sono, dormir ao sentir sono. Segundo critério, para a gente saber se o bebê está tendo sono reparador ou não. Dormir sem tanta briga. Dormir sem briga. Todo bebê reclama para dormir, tá? Por quê? Porque bebê não quer dormir. Mamar é mais divertido, brincar é mais legal. Tá acordado, tá com a mãe é mais legal. Mas ele precisa. Ele te mostra que precisa. Sente sono na tua cara. Mas ele não quer dormir. Então, reclamar um pouquinho, não gostar, é normal. É para isso que a gente tem um ritual do sono, para fazer esse bebê relaxar, relaxar, relaxar e ir se entregando ao sono que ele está sentindo. Aí ele vai se entregando. O primeiro critério é dormir assim que sente sono. O segundo critério é dormir sem tanta briga, dormir sem briga. Terceiro critério para saber se o sono está sendo reparador, se ele acorda bem, alegre, ativo. Ou se ele acorda ainda com sono irritado. Esses 3 critérios vão me dizer se esse bebê está tendo um sono reparador ou não. Normalmente tem, certo? Mesmo acordando 4 vezes, normalmente o bebê tem. A mãe não. Faça esses 3 critérios em você. Isso vale para o ser humano. Faça essas 3 perguntas para você. Você dorme assim que sente sono? Não. Normalmente você dorme depois que o bebê não deixa. Você dorme fácil? Isso normalmente sim, porque você está cansado. Você acorda bem alegre e ativo ou você acorda com sono irritado? Normalmente você acorda alegre com sono irritado. Então, normalmente, a mãe não tem um sono reparador. O bebê, graças a Deus, na maioria das vezes tem. Isso significa que não tem o que fazer? Não, tem sim, dá para diminuir esses despertares. O segundo passo para terapeuta, para você se tornar uma terapeuta, é você conhecer a mãe. Só sobre conhecer a mãe. A Layara é completamente diferente da Camila, e eu não conheço nenhuma das duas, mas eu sei que elas são completamente diferentes. É completamente diferente da Vanessa, tá? Ou da Sheila. São completamente diferentes. Então, lidar com todas vocês é mais complicado. É preciso saber o que fazer antes mesmo de você entrar em contato com essa mãe. Ou logo no começo, você já determinar, você já pelo menos suspeitar. Essa daqui é mais sangue nos olhos, essa daqui tá essa daqui não, essa daqui é realmente mais medrosa. Não, teve algumas, mas uma eu lembro até hoje, que eu olhei para ela numa ligação de Zoom e perguntei: oi fulana, como é que eu posso te ajudar hoje? Cara, ela desmoronou. Eu só fiz essa pergunta. Tinha 2 minutos de ligação, 1 minuto de ligação, 2 minutos no máximo. E aí fulana, tá tudo bem? Tudo bem, então, tal. E aí, como é que eu posso te ajudar hoje? Ela desmoronou, ela chorou na minha frente. Foi a única coisa que eu fiz. Essa mãe precisa ser muito mais encorajada e empoderada do que ter orientação nesse primeiro momento. Muito mais. Tem outras não, tem outras e já chega mais agitada, mais determinada a fazer o que for preciso. Para você se tornar uma terapeuta do sono do bebê, é você ser reconhecida. Você ser conhecida e reconhecida. Nascem 2 milhões de bebês por ano. É muita gente. Mas para isso, para que essas pessoas saibam, te conheçam, para que essas pessoas saibam que você pode ajudá-la, elas precisam te conhecer. Elas precisam te conhecer. A primeira etapa para você ser conhecido é você construir uma audiência, você construir pessoas que consomem o seu conteúdo. Você precisa, para isso, ter algo atrativo que atrai o público certo. Não adianta você ter um Instagram e estar falando de arquitetura. Não adianta você ter um Instagram e estar falando de viagem. Porque aí quem gosta de arquitetura vai consumir o teu conteúdo, quem gosta de viagem vai olhar o que você está falando. Mas não é esse público aqui. E que tipo de conteúdo você deve fazer? Exatamente o que vocês consomem aqui. Você tem que transmitir conhecimento, tem que provar que funciona, teórico, técnico, mostrar que você entende, mostrar que funciona e o principal, identificação. Quando eu digo conhecimento, conteúdo técnico, eu não estou falando só de sono, eu não posto só sobre coisas de sono. Ontem eu postei um de amamentação e um de sono, mas que seja um conteúdo que essa mesma pessoa que gosta do conteúdo de sono vai gostar. Se eu quiser falar de, sei lá, investimento, que eu gosto de estudar, e sono do bebê, não vai rolar. Se eu quiser falar sobre adaptação da escola, assunto de cuidados com o recém-nascido, mesmo sendo maternidade, são muito discrepantes. Como o meu objetivo é o público 0 a 2 anos, tem até algum ou outro conteúdo sobre creche, mas definitivamente não é o foco. Agora o de cólicas é, entende?
É esse tipo de conteúdo que eu espero de vocês também. Você tem que provar que funciona. Por isso que o principal, a pessoa não se identificar com você, não adianta, ela não vai te escolher, ela não vai te contratar, ela não vai te escolher para você ajudá-la. Se ela não se identificar, não tem negócio. Literalmente, não tem negócio. Ah, mas eu não quero me expor, eu não quero fazer Instagram, ou seja o que for. Não aconselho, não aconselho. É por isso que a gente ensina tanto também estratégias de conteúdo, estratégias de marketing digital, estratégias de tudo. Por isso que a gente ensina também que se você está lá produzindo conteúdo, você vai chamar mais atenção, você vai criar mais audiência. E é o que eu falei ontem. Se todo mundo participar, todo mundo criar conteúdo de qualidade, a gente consegue conscientizar muito mais gente. Não ficar só eu, só eu, só eu. Eu sou limitado também. Meu perfil está chegando a 500 mil pessoas agora. Daqui a um mês, mais ou menos, deve chegar. Se todo mundo tiver, a gente consegue conscientizar muito mais. A gente consegue mudar isso muito mais. Como eu falei ontem, isso é uma revolução. Uma conta que não seja pessoal funciona? Funciona. Eu tenho uma conta que não é pessoal também. Se chama Manual de Sobrevivência da Mãe. E ela funciona muito bem, obrigado.